Olá! O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, se reuniu com representantes de institutos públicos de pesquisa para valorizar os servidores e as pesquisas realizadas por eles. Dois desses institutos estão aqui conosco para falar da possibilidade de extinção e das consequências nas pesquisas realizadas por eles. Dou boas-vindas agora no Ideias e Debates de hoje para o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Melissa, pelo convite. Recebo também o representante do Instituto Geológico, Paulo Fernandes. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, deputado. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Recebemos também a representante do Instituto de Botânica, Inês Cordeiro. Seja bem-vinda, Inês. Muito obrigada, Melissa, obrigada ao deputado também, e agradeço por mais uma oportunidade de falar sobre o meu Instituto de Pesquisa e os demais da estrutura do governo. Muito obrigada. Deputado, a gente sabe desde o projeto 529 que havia uma possibilidade, que havia a conversa da extinção desses institutos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual que é de fato a mudança e quais são os impactos dessa mudança nas pesquisas que esses institutos realizam. Olha, Melissa, primeiro agradecer a presença do Paulo Fernandes, que representa aqui os pesquisadores do Instituto Geológico, e a Inês Cordeiro, que representa os pesquisadores e pesquisadoras do Instituto Botânica. Muito importante a presença de vocês aqui na TV Assembleia, com a TV pública da Assembleia Legislativa, e dizer que esse encontro aqui hoje na TV Alesp já é fruto também da nossa rearticulação da frente em defesa dos institutos públicos de pesquisa do Estado de São Paulo. Nós fizemos uma audiência pública recentemente e nós tiramos várias ações, né? Organizamos uma programação de luta em defesa dos institutos que estão sendo duramente atacados no Estado de São Paulo. Primeiramente com a aprovação do PL 529, que na prática extinguiu o Instituto Geológico, o Instituto Botânico, o Instituto Florestal, a SUSEM, que é a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. Lembrando ainda que o PL 529 ele também atacava as universidades públicas, confiscando os fundos das universidades, da FAPESP e de várias outras organizações e empresas públicas e autarquias. Nós conseguimos deter alguns desses ataques na aprovação, como nós conseguimos retirar as universidades, por exemplo, né? Mas o fato é que os institutos foram prejudicados pela aprovação do 529, que foi uma espécie também de reforma administrativa antecipada, né? Se hoje o grande debate é no Congresso Nacional, nós somos contra a famigerada reforma administrativa, PEC 32, infelizmente o Dória se antecipou e já fez a estadual aqui, já prejudicando a pesquisa, a ciência, os institutos que foram, na verdade, extintos. Na prática é isso, ele extinguiu, gente, o Instituto Geológico, o Instituto Botânica, o Instituto Florestal e a SUSEM, né? E agora eles querem reagrupar os três institutos num único instituto, na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que eu já acho um absurdo esse nome, né? Você colocar a infraestrutura na frente de uma Secretaria do Meio Ambiente. Isso já mostra as péssimas intenções do governo e a falta de compromisso, de fato, com o meio ambiente. O fato é que haverá um grande prejuízo, já está ocorrendo um grande prejuízo para a pesquisa e para os institutos, né? E lembrando que os nossos pesquisadores são servidores de carreira, concursados, todos com doutorado, com pós-doc, são pesquisadores altamente qualificados, muitos deles com reconhecimento internacional nas suas respectivas áreas. É um orgulho imenso para o Estado de São Paulo ter vocês, ter uma carreira consolidada e ter vocês trabalhando nos institutos
de Pesquisa do Estado de São Paulo. Paulo, quais são as pesquisas realizadas no Instituto Geológico e o que pode mudar caso a extinção de fato seja confirmada? O deputado falou, eu estava falando aqui antes de começar o programa, que ele está pleiteando na justiça que o projeto, que a lei, né, que foi oriunda do projeto 529 seja barrada, e caso isso de fato não consiga acontecer, quais são as consequências para vocês? Bom, primeiramente, a área em que o Instituto Geológico atua não está apenas nas unidades de conservação do Estado de São Paulo, que são elementos importantes da conservação da flora, da fauna, de áreas que produzem, são áreas de lazer de muitos municípios, e isso atinge diretamente, por exemplo, aquilo que o Instituto Botânico e o Instituto Florestal fazem. O Instituto Geológico, ele provê subsídios, sim, aos planos de manejo e algumas dessas atividades que dizem respeito às unidades de conservação do Estado. Mas ele, apesar do seu pequeno tamanho, ele atua bastante nos outros 86% do estado, do território do Estado de São Paulo, que não são as unidades de conservação. Ele, por exemplo, atua na área de recursos hídricos subterrâneos, onde eu chamaria o destaque para o aquífero Guarani. Muitas cidades do Estado de São Paulo, como por exemplo a cidade de Ribeirão Preto, eles utilizam toda a água de abastecimento público, ela é captada de poços profundos, de água subterrânea. Essa é uma área de atuação do Instituto Geológico, que estuda a quantidade e a qualidade das águas subterrâneas. E para abastecimento público é uma delas. Nessa área também se estuda muito a água que é utilizada para a agricultura, a qualidade da água da agricultura, a interface entre a atividade agrícola e os aquíferos, como eu citei o aquífero Guarani. Outra área que o Instituto atua, que é bastante forte a sua atuação, é a área de gestão de riscos e desastres naturais. O Instituto Geológico atua em avaliação e mapeamento de riscos. Recentemente, aliás, bem exatamente quando o governo do Estado enviou o projeto de lei em regime de urgência para a Assembleia Legislativa, o Instituto Geológico entregava o mapeamento de risco de 11 municípios da região metropolitana de São Paulo e, cerca de algumas semanas depois, entregou mais 27 municípios, totalizando 38 municípios aqui da região metropolitana de São Paulo, exceto a cidade de São Paulo, onde vivem quase 10 milhões de pessoas, cerca de 1/5 delas em áreas consideradas de risco, seja baixo, médio, alto, muito alto. Então, esse é um tipo de trabalho que o Instituto faz, para citar dois, que tem uma atuação muito forte, que tem um desdobramento das pesquisas daquilo que ele faz para as atividades mesmo práticas, implementadas diretamente para a sociedade, para o setor produtivo. Agora, outras áreas serão afetadas, que são as áreas mais básicas, as áreas que estudam o relevo, áreas que estudam o clima, ainda mais em tempos de adaptação às mudanças climáticas, e muito do que acontece nas áreas de risco está relacionado às mudanças climáticas. As próprias áreas de conservação dependem do conhecimento do clima, e esta é uma das áreas que o Instituto Geológico atua. Então, a gente está falando de algumas coisas que dizem diretamente o dia a dia da sociedade, a setores, a economia do Estado de São Paulo, e é difícil compreender como o Estado, como São Paulo, desprioriza a ciência e a tecnologia em prol de outros valores aí que a gente poderia perguntar ao governador e quem apoiou a aprovação em regime de urgência aí na Alesp, com apenas um voto a mais do que precisava para aprovar essa lei em regime de urgência, quase que arrebanhando todo dia os deputados, fazendo, às vezes, troca de favores para conseguir isso, em despriorizar a ciência e tecnologia em prol do quê? Em detrimento do quê? Para que o governo pretende reduzir o impacto e a importância
da ciência e tecnologia num estado como o estado de São Paulo, que é assim, um dos carros-chefes das unidades da federação, ele reduziu o papel disso, quando isso é algo que pode agregar valor aos produtos e serviços que são feitos aqui, dos produtos que são aqui do estado de São Paulo. É um pouco, digamos, contraditória essa política e essa atitude do governo do estado atual. Quais são as pesquisas realizadas pelo Instituto de Botânica e o que pode mudar caso a extinção do Instituto seja, de fato, confirmada? Então, a nossa área de atuação, vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, né? Sim. A nossa área de atuação, obrigada. A nossa área de atuação está diretamente ligada à biodiversidade. Então, nós fazemos estudos sobre biodiversidade de todos os grupos vegetais, desde algas até plantas com flores, samambaias, briófitas, né? Nós temos várias linhas ligadas à ecologia, tanto de ambientes terrestres quanto de ambientes aquáticos. Temos linhas de pesquisa em poluição aérea e poluição do solo. E, além disso, nós temos um programa de pós-graduação, onde nós ensinamos tudo o que nós desenvolvemos nessas linhas aos nossos alunos aí de mestrado e doutorado. Caso a fusão ou a extinção, como a gente está acostumado a mencionar, ocorra, o que vai ser produzido com essa fusão é uma instituição totalmente artificial, uma vez que ela não foi estudada, nós não tivemos tempo de entrar em associação de fato com os dois outros institutos, que apesar de sermos da mesma secretaria, desenvolvem linhas de trabalho completamente importantes. Aí o colega Paulo acabou de mencionar todas as linhas que são desenvolvidas, as nossas são muito diferentes. Por vez por outra, nós entramos, é claro que intersecção, quando nós estamos em determinada área, levantando vegetação, e eles, pelo lado do geológico, estudando o solo, as rochas, a água, né? Mas são linhas completamente diferentes, como as que eu citei, né? Caso a fusão ocorra, o que vai ser produzido com a fusão é uma instituição totalmente artificial e impossível de ser administrada, porque nós vamos ter pouquíssimas, pelo menos na minuta do decreto de criação da nova instituição, nós temos pouquíssimas diretorias que lidam diretamente com a pesquisa e, por outro lado, muitas diretorias administrativas. Esse pessoal administrativo, nós não sabemos quem é, nós estamos, assim, é o que eu sempre digo para os meus colegas, num limbo, nós não sabemos o que nos espera, tudo está sendo feito praticamente às escuras, apesar de termos participado de grupos de trabalho para a criação desse instituto, isso foi feito de maneira completamente assim, rápida, como o Paulo citou, eram praticamente reuniões pro forma, e todas as sugestões que foram feitas pelos nossos representantes não foram acatadas. Então, nós estamos, assim, em compasso de espera. Se isso acontecer, é claro que muitas das nossas linhas não poderão ter continuidade, porque a gente precisa de uma administração ágil para fazer pesquisa. Os institutos de pesquisa não são repartições públicas, eles são instituições que contam com pesquisadores, com doutores, com mestres, com pessoas que têm opiniões e têm carreiras já bastante bem estabelecidas. Nós temos tradição nas linhas que desenvolvemos. Qualquer intervenção mal feita leva a gente a perder anos e anos de desenvolvimento de trabalho. Então, basicamente, é essa visão que nós temos do que vai acontecer desse futuro tão incerto dessa instituição que nós não sabemos direito o que vai ser. Deputado, a gente sabe que 90% do conhecimento gerado no país vem de institutos públicos ou de universidades públicas. O senhor avalia que potencializar esse investimento pode significar elevar o país a outros patamares de desenvolvimento e até de visibilidade, uma vez que a gente tem falado muito dessa questão de internacionalização de municípios, de estados? O senhor acha que pode valorizar esses institutos que a gente está vendo, pode trazer mais benefícios?
Com certeza, né? Quanto mais investimento em pesquisa, em ciência, mais desenvolvimento social, econômico, tecnológico, científico. E São Paulo já é o exemplo disso, né? São Paulo é uma referência na área da pesquisa. Nós temos esses institutos todos de pesquisa, nós temos 3 grandes universidades públicas, que são as universidades que mais produzem pesquisa hoje no Brasil, a USP, por exemplo. Então, quanto mais pesquisa, mais desenvolvimento. Isso é fundamental. Agora, o que nós estamos assistindo é o desmonte dos institutos, é um ataque à ciência, à pesquisa, aos pesquisadores. Isso vem muito do governo federal, do governo Bolsonaro, que é um governo anti-ciência, mas, na verdade, o governador Dória diz que defende a ciência, que está do lado da ciência o tempo todo, mas isso é da boca para fora, porque não é possível que um governador que defenda a ciência desmonte institutos de pesquisa, que tente neutralizar as universidades, né, confiscando os seus fundos. O PL 529 era isso. E ele atingiu uma boa parte desse desmonte. Ele desmontou os institutos de pesquisa, a SUSEM, que eu falei agora, desmontou a CDHU, a MTU, ele fez um verdadeiro desmonte, mas, sobretudo, na área da pesquisa houve um grande ataque. Daí não é muito diferente do que o governo federal está fazendo hoje, por exemplo, com as universidades federais, com os institutos federais de educação. Aí eles se igualam nesse sentido. Então, nós temos que preservar os institutos públicos de pesquisa, que, como eu disse, são referências internacionais, inclusive, são respeitados internacionalmente. Nós sabemos disso, temos o Brasil, o Estado de São Paulo tem grandes cientistas em cada um desses institutos de pesquisa. Então, tem que ter mais investimento, aliás, né? O investimento é fundamental. Agora, o governo vai na contramão, além de não investir, ele está desmontando, pulverizando, fragmentando o trabalho dos pesquisadores, quando ele cria uma nova instituição, como disse muito bem a Inês, que é uma instituição artificial, que ela vai congregar como 3 institutos com as suas singularidades, né? Haverá, com certeza, a perda da identidade, a fragmentação do trabalho desses pesquisadores, desses institutos. É inviável isso. Nós queremos que cada instituto tenha a sua autonomia, a sua independência, o seu espaço. Logicamente que eles conversam entre si, mas cada um na sua área, no seu espaço. Você não pode fundir. Na verdade, essa fusão é o desmonte. Essa é a verdade. Eles vão fundir para dizer que não extinguiram os institutos, que eles juntaram numa instituição única, mas, na verdade, na prática, é sim a extinção, é a precarização do trabalho dos nossos pesquisadores e dos nossos cientistas. E quem vai pagar caro com isso é a população. O povo de São Paulo vai pagar por isso. Nós vamos deixar de ter pesquisa. O que nós precisamos é de mais investimento nos institutos, tem que abrir concurso público para contratar novos pesquisadores, né? Tem uma defasagem. É isso que o Estado tem que fazer, não desmontar, extinguir os institutos. Então, nossa luta vai ser essa. E por isso que nós acionamos o MP, o Ministério Público. Eu entrei com uma representação pedindo a revogação da lei, fruto do PL 529, porque é uma lei eivada de inconstitucionalidades. Ela tem que ser revogada, porque não só acabou com institutos de pesquisa, mas aumentou os impostos, atacou o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem vários, aumentou aumentou a alíquota de contribuição do IANSP para os servidores do Estado, tem várias maldades nesse PL 529, infelizmente aprovado na LESP. Logicamente que nós votamos contra, obstruímos, e repito, e tem uma coisa, essa aprovação foi feita durante a pandemia, em plena pandemia, o PL foi aprovado, olha só, né? O Dória passou a boiada, aproveitou a fragilidade do momento da pandemia, que as pessoas não tinham dificuldade de mobilização, e aprovou o projeto com dificuldades na LESP, porque teve muita resistência interna e externa. Mas é isso, nós temos que valorizar a ciência. Quanto mais ciência, mais desenvolvimento. Então, esses institutos são
fundamentais para o avanço da pesquisa científica no estado de São Paulo. Paulo, dá para traçar um paralelo entre o custo do Instituto Geológico e o quanto esse investimento volta para a população por meio do resultado do trabalho de vocês? Sim, Melissa. Como a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciarmos aqui o nosso papo e a gravação, o Instituto Geológico, ele tem receita própria. Uma dessas receitas são royalties de mineração. Não royalties pelo impacto ambiental no sentido da palavra, mas royalties como direito de propriedade intelectual, porque um pesquisador lá na década de 30 teve esta visão, a capacidade de descobrir uma jazida de fosfato que fica no município de Cajati. O governo do estado de São Paulo é titular desse direito minerário porque foi um pesquisador científico do então Instituto Geográfico e Geológico, na década de 30, que descobriu essa jazida, cubou a jazida, ou seja, determinou a quantidade de minério que existia nela e demonstrou a viabilidade técnica, operacional e econômica da jazida ser explorada. Então, boa parte dos recursos próprios que o Instituto recebe é desse direito minerário que o governo do estado de São Paulo detém por conta dessa descoberta inédita de um pesquisador do Instituto Geológico. As receitas do Instituto, que vêm de outras coisas, da venda de serviços técnicos altamente especializados, ingressos de museu, publicações, todo tipo de receita que o Instituto pode oferir, ela já era capaz de sustentar 85% de todas as despesas de custeio da instituição, ou seja, água, luz, tudo que ela precisa para o seu dia a dia, serviço, papel, bens de consumo, e 100% dos investimentos em infraestrutura. Quem mantém os próprios do Instituto, os laboratórios, o Instituto foi colocado para fora por conta do Centro de Exposição Imigrantes. O Instituto ficava lá no mesmo local da Secretaria da Agricultura. E aí, mais ou menos por 2012, por aí assim, 2013, houve por bem ceder aquela área à iniciativa privada, o Instituto foi obrigado a sair. Conseguiu um prédio que fica num outro local, por conta própria, reformou este que era um laboratório de medicamentos, e lá está a sua sede, totalmente com recurso próprio, sem um único centavo do dinheiro do Tesouro, do dinheiro do contribuinte. Como o governo, como o deputado muito bem ilustrou, esse desmonte ele não vem apenas com o PL é apenas aquele empurrãozinho, aquele chute nas costas que faz o corpo que já está balançando cair, porque esse desmonte já vem de antes, vem com a ausência de concursos para repor pessoal, então os corpos, as equipes técnicas vão ficando cada vez mais enxutas na marra, porque todo ano reduz o orçamento. Bom, não obstante essa dificuldade toda, o Instituto Geológico já era capaz de suprir 85% das despesas de custeio dele, 100% da necessidade de investimento. E ainda assim, essa instituição que tem esse perfil quase autossuficiente, ela é extinta e ela é feita para acabar. Ou seja, o desmonte já vem, você não contrata mão de obra, não repõe a mão de obra, e uma das coisas que estava por trás do PL é a apropriação dos fundos, dos fundos de investimento e dos fundos de despesa dos institutos, as receitas próprias. O PL veio como um cavalo de Troia, porque o governo também queria pegar o recurso da FAPESP, das universidades, porque um dos artigos do projeto de lei era toda a despesa, todo o saldo positivo ao final de cada ano que as instituições tiverem, esse dinheiro passa a ser recolhido para a conta única do Tesouro. Ora, ele é mais ou menos que o governo te cobra um ágio assim, tudo que tiver de saldo positivo na sua poupança, eu pego para mim e fica por isso mesmo, só porque eu sou o governo, você é da administração direta, fique sem isso. As universidades e a FAPESP resistiram a esse ataque que possa mudar um pouco
a posição das siglas, dizer achaque, porque é mais ou menos como o governo fica lá como um flanelinha de luxo, diz assim, ó, para você deixar você viver aqui, estacionar o seu carro aqui, eu vou pegar todo o dinheiro que tem no seu bolso, que foi na prática isso, e um pouco essa lógica economicista que está por trás desse raciocínio é o que leva à aprovação do regime de urgência, mesmo com as dificuldades que o deputado colocou, do projeto de lei, e a essa construção sem um estudo prévio, sem um estudo de viabilidade, voltando aqui para falar a linguagem negocial do governador e daqueles que os apoiam na LESP, assim, sem um estudo de viabilidade técnica, operacional e econômica. Essa aí é a lição número 0 de qualquer empreendedor na hora que ele vai fundir umas empresas, quando ele vai vender alguma delas ou quando ele vai adquirir alguma delas. Estamos falando da lógica negocial. Então, não teve um estudo prévio, não teve tudo, houve um assodamento, como a colega Inês falou, a gente participou de grupos que eram grupos pro forma, para responder, para dar legitimidade a um processo ilusório, simulatório de discussão para suprir uma falta de preparação para aquilo. Na nossa secretaria, infelizmente, a gente escuta dizer para promover essa fusão, assim, não precisa haver uma transversalidade. Porém, o problema dessa transversalidade é que ela tem uma visão equivocada ou, no mínimo, limitada. Transversalidade não é conseguir todo mundo dentro de uma sala, você é biólogo, você é ecólogo, você é geógrafo, você é engenheiro, que lindo, todos juntos sentados numa mesa, isso é uma transversalidade da pesquisa científica. Ora, isto não é transversalidade, isto é um monte de pessoas de formações diferentes sentados numa sala ou num único andar, mas isso não é transversalidade na pesquisa científica, muito menos na pesquisa ambiental. Infelizmente, é uma brincadeira de mau gosto que vai custar ao contribuinte, sim, no Estado de São Paulo, porque a pesquisa científica é o que agrega valor aos produtos e aos serviços. Senão, vamos continuar apenas nos jactando de vendermos milhões de toneladas de commodities, de produtos em matéria-prima, cujo preço internacional depende única e exclusivamente do comprador. Então, é um contrassenso. Realmente não dá para compreender entre o que o governo prega, aquilo que ele advoga a seu favor, e aquilo que ele pratica ao seu desfavor e em desfavor da sociedade e dos próprios setores econômicos do Estado de São Paulo. Haja vista que o Instituto Geológico ele tem parcerias com o setor produtivo, seguindo a lei de inovação tecnológica, o próprio projeto de lei que foi aprovado, a lei que arguiu para que os institutos sejam fundidos, ela é contraditória com a própria lei de inovação tecnológica, de que a gente possa agregar valor através do conhecimento aos produtos e aos serviços. Elas vão em direção contrárias. Uhum. Inês, o Instituto de Botânica, no Instituto de Botânica, as pesquisas ajudam a diminuir o impacto ambiental, recuperar a flora, a vegetação, mas eu queria saber se também é uma contribuição com a saúde, com o desenvolvimento de medicamentos. Eu acho que é importante a gente fazer essa contextualização para entender a abrangência de um instituto, que é um instituto que tem uma visão muito mais ampla do que só aquele, digamos assim, um negócio pelo qual vocês existem, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa contribuição para a saúde. Pois não, vai ser um prazer, porque, de fato, como você citou, nós temos todas essas linhas de pesquisa e eu gostaria de frisar, aproveitando a dica do Paulo, que todas essas linhas têm sido mantidas ao longo de várias décadas, só eu estou lá no Instituto há mais de 34 anos, graças aos investimentos que a gente recebe de FAPESP, CNPq, ou seja, agências do Estado de São Paulo e agências nacionais. Graças a elas, a gente tem mantido fortes linhas de pesquisa. Uma delas é essa que você me perguntou, sobre o desenvolvimento de medicamentos. É claro que a gente não trabalha diretamente com o desenvolvimento de medicamentos, mas eu mesma participei de uma forte linha de pesquisa desenvolvida pelo
pelo Instituto, que é a prospecção de substâncias bioativas. Essas substâncias bioativas, elas vêm de vegetais, de plantas, de algas, né? Nós tivemos um grupo muito forte, que é lógico, como é de se esperar, sem concurso desde 2003, ele foi se desfazendo, as pessoas foram se aposentando, e hoje é com muita tristeza que a gente vê que ele está reduzido a um número muito pequeno. Eu, por exemplo, sou representante desse grupo, eu sou botânica e ajudei a encontrar, a procurar na vegetação nativa, tanto do estado de São Paulo como fora do estado de São Paulo, várias plantas em que nós testamos as atividades bioativas, seja atividades antifúngicas, e uma delas, uma atividade muito importante, anticolinesterásica. O que é a importância dessa atividade que pode ser testada em vegetais? Ela está relacionada a possíveis medicamentos, a potenciais medicamentos que possam combater o Alzheimer. Essa linha, hoje em dia, está reduzida a pouquíssimas pessoas. Você está vendo, né? Eu sou uma pessoa já que poderia ter me aposentado. Eu ainda tenho muita força para ir para o campo, para procurar, para encontrar material, para trazer para o laboratório, que essa é a minha missão lá dentro do Botânico, nessa linha de pesquisa exatamente, e levar material para os meus colegas. Nós temos um laboratório muito bem montado para o desenvolvimento dessa atividade, mas que, infelizmente, falta a peça principal a esse laboratório. Falta gente, falta contingente. A gente precisa de técnicos e a gente precisa de pesquisadores. Nós somos muito poucos. O que a gente pede é espaço. Deem liberdade para a gente, que dinheiro a gente até consegue. Só que para conseguir dinheiro tem que existir pesquisador. E essa nossa linha de pesquisa, que vai ser altamente afetada pela fusão, não só pela fusão, mas pelo sucateamento dos institutos de pesquisa, é uma coisa que me dói bastante o coração, porque é um produto, além dos outros que a gente já desenvolve no Instituto de Botânica, que a população daria grandes benefícios para a população, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil todo e do mundo todo. Então, é uma linha que me dá muita tristeza de dizer que a gente não vai conseguir ir em frente. Hoje, por exemplo, eu tive uma experiência muito triste, porque eu também trabalho, eu sou uma das coordenadoras do nosso programa de pós-graduação, e todo o programa de pós-graduação sensu estrito, ou seja, totalmente gratuito, né, que culmina com o desenvolvimento de uma tese, de uma dissertação, nós estamos preparando para entregar um relatório de 4 anos, que todo programa de pós-graduação tem esse relatório ao final de 4 anos, que a gente entrega para a CAPES, a coordenadoria que cuida de todos os programas do Brasil todo, né? E aí nós procuramos destaques, a CAPES esse ano pediu destaques para nós, e aí destaques de estudantes que desenvolveram projetos inovadores. Entre estes projetos, temos de uma aluna que desenvolveu exatamente nessa linha de bioprospecção, que eu tive a oportunidade de contribuir diretamente, indo ao campo, buscando material para ela, para todo o desenvolvimento da pesquisa. E agora, onde que está essa menina? Está nos Estados Unidos. Então, o que a gente está fazendo é espantar essas mentes brilhantes, né? Isso, em todas as áreas a gente ouve falar isso, né? Então, nós formamos uma pessoa, orientamos em nível de mestrado, de doutorado, para essa pessoa ir embora. Nós temos vários dos outros alunos que trabalham em empresas, inclusive um deles trabalha numa empresa no exterior. Então, esse conhecimento todo que a gente repassou, ao invés de ser aproveitado aqui, no próprio país, no próprio estado, ele está sendo desprezado. Isso é uma grande tristeza para nós. E é isso o que eu gostaria de falar a respeito dessa linha. Uhum. A senhora falando, eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás com um pesquisador de câncer, que falou de uma pesquisa que estava sendo realizada junto com a Unifesp, de uma planta brasileira que a proteína dessa planta está ajudando no câncer que chama triplo negativo, o câncer de mama triplo negativo, que é um câncer incomum.
e que não há nenhuma medicação que consiga amenizar esse tipo de câncer. E aqui, com as pesquisas dos institutos brasileiros, das universidades brasileiras, eles conseguiram esse avanço dessa proteína específica de uma árvore brasileira. Então, bem interessante, e tem tudo a ver com o que a senhora acabou de falar. E, quer dizer, algo que com certeza o mundo inteiro voltou os olhos aqui. Poderia aproveitar. É exatamente isso. Esses princípios ativos, essas substâncias todas contidas nas plantas estão aí. A gente só precisa ir para o campo e trazê-las e pesquisar. E não simplesmente vender a nossa biodiversidade, vender madeira da Amazônia, né, como a gente tem feito intensivamente. A gente precisa, essas preciosidades precisam ficar em pé, lá onde elas estão, para a gente poder coletar amostras dela e testar em laboratório. Gente, estamos perdendo biodiversidade, estamos perdendo tudo. Precisamos de força para os institutos e força para as universidades também, é claro. Sim. Deputado, na ocasião do debate e votação do projeto 529, o senhor e outros parlamentares chamaram muito a atenção para a extinção destes institutos, extinção e fusão dos institutos. Mesmo com a aprovação do projeto, o senhor acha que houve alguma mudança nesse debate que possa evitar o que está determinado na lei? Olha, nós conseguimos retirar durante o processo de votação, de debate do projeto, algumas maldades, como o oncocentro, que nós conseguimos retirar, que seria extinto também. Nós conseguimos retirar a fábrica do remédio popular, né, algumas instituições do SUS, mas eu acho que não teve avanço, quase que nenhum, porque, no geral, o projeto ele foi aprovado com a maioria dos seus artigos, dos seus incisos, dos seus parágrafos. Houve pouca alteração na aprovação do projeto. Então, acho que a gente não conseguiu avançar muito nesse sentido. Por isso que nós estamos judicializando agora, né? Nós temos ainda uma luta jurídica para tentar revogar a lei fruto do PL 529, e, enquanto isso, nós vamos fazer uma luta aqui junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para que a gente consiga minimizar os impactos, né, dessa extinção. E é por isso mesmo que nós estamos rearticulando também a frente em defesa dos institutos de pesquisa. Eu fiz a convocação agora, recentemente, protocolei na Comissão de Infraestrutura e Meio Ambiente, a convocação do secretário para ele vir aqui explicar essa fusão. Enfim, ele vai ter que ouvir de novo os pesquisadores, os cientistas, a fim de minimizar o impacto, né, da criação dessa instituição artificial que vai fragmentar, que vai promover a perda de identidade dos institutos, do trabalho, vai precarizar o trabalho dos nossos pesquisadores e cientistas. Não há dúvida que isso vai acontecer. Então, a fim de minimizar um pouco, pelo menos, até que a gente consiga revogar a lei, a gente eu já pedi a convocação do secretário aqui na Comissão do Meio Ambiente. E queria ainda dizer, Melissa, que a gente não pode ficar exigindo que os institutos de pesquisa deem lucro. Eles nem devem ser autossuficientes do ponto de vista financeiro, porque investimento em ciência e pesquisa é obrigação do Estado, é investimento, não é gasto. Então, o Instituto não tem que dar lucro para o Estado tem que investir. E o Estado de São Paulo é rico, tem um orçamento acima de 260 bilhões de reais, tem muito dinheiro no orçamento, e o Estado de São Paulo investe pouco em ciência, em tecnologia, e não é falta de recursos, na verdade. Eu acompanho o orçamento, nós, deputados, votamos o orçamento e acompanhamos a execução orçamentária. Então, é obrigação, está lá na Constituição Estadual, na Federal, o governo tem que investir recursos na pesquisa, na ciência, não é para dar lucro o Instituto. Alguns até conseguem se manter, ótimo, mas não é também uma obrigação. O Instituto Botânica, por exemplo, não tem que dar lucro, não tem, está investindo em pesquisa. A pesquisa depois ela é revertida para a população, para o bem-estar social, para a área da saúde, da educação, da tecnologia, da criação de empregos, de uma forma normalmente indireta. Então, a gente não pode
entrar nessa lógica neoliberal, tudo tem que dar lucro, senão você tem que extinguir o instituto. Isso não existe. Não tem que dar lucro. Como a escola pública, ela não dá lucro para o Estado, mas ela é um direito subjetivo de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, o acesso à educação pública. O Estado tem que investir dinheiro na educação, como tem que investir também na ciência. A ciência é fundamental. E o lucro vem no desenvolvimento geral da sociedade. Todos ganham com o desenvolvimento científico nas suas mais variadas áreas. Né? É fundamental, obrigação do Estado. Né? Agora, o Dória, ele, antes da pandemia, todos lembram, ele queria até vender o Instituto Butantan. Ele foi para Davos com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro, naquele evento, acho que do G8, um daqueles eventos, e ele lá anunciou, inclusive fez um vídeo em inglês, vendendo, colocando o Instituto Butantan, que agora ele diz que defende, não sei o quê, mas ele estava vendendo. Nós temos aqui o nosso, aqui no Hospital das Clínicas, o Instituto, me fugiu o nome agora, me deu um branco, o Emílio Ribas também, que está sucateado, está degradado, não tem investimento, né? Mas, enfim, ele queria privatizar já, na época, em 2019, isso. Então, o governo não tem interesse no investimento em pesquisa, ele fica jogando, eles são deficitários. Deficitários em quê? Se estão produzindo o que eles têm que produzir, que é pesquisa científica, isso, né? Vocês dos institutos de pesquisa não precisam provar mais nada para ninguém. O reconhecimento de vocês é internacional, um orgulho para o Estado de São Paulo ter vocês nos quadros desses institutos. E nós não podemos perder isso. Então, essa luta que nós estamos travando hoje aqui na Assembleia Legislativa, junto com os pesquisadores e com os cientistas, tem que ser uma luta de toda a sociedade. A sociedade tem que abraçar essa causa, as pessoas que estão acompanhando aqui o programa. Não é só uma luta dos pesquisadores e nossa, da Alesp, toda a sociedade tem que entrar nessa luta e garantir que os nossos institutos continuem funcionando com autonomia e com independência e com financiamento. Agora a gente está no finalzinho do nosso programa e eu gostaria de pedir para que vocês façam as considerações finais para que a gente possa encerrar. Paulo, por favor. Bom, queria terminar agradecendo vocês mais uma vez pela oportunidade de a gente falar um pouquinho dessa realidade, de contar um pouquinho para o público que nos assiste que quando o governo enviou o projeto de lei para a Alesp, ele alegava uma redução drástica de receitas, que este era o pano de fundo para a aprovação do projeto de lei em regime de urgência. Já quando chegou em setembro, outubro, o projeto ainda nem tinha sido votado e aprovado, e o Estado já tinha uma arrecadação igual ao período anterior à pandemia. Nesse primeiro semestre de 2021, o Estado já está superavitário, já tem um superávit de arrecadação, se contrapondo às despesas. Então, aquilo que foi colocado como motivação para a aprovação do projeto de lei não se constatou. Não se constatou ainda durante a votação e não está se constatando na realidade. Então, na verdade, o que estava por trás era a vontade de implementar um modelo que é excludente, um modelo que não sabe como vai administrar a ciência e tecnologia, não consegue enxergar o valor da ciência, da tecnologia e da inovação, e por não saber o que vai fazer com isso, prefere desfazer-se desse patrimônio científico do Estado de forma intempestiva, impensada e sem um estudo para isso. Isso, na verdade, é o que está se demonstrando na realidade atual. Estava implementando nada mais do que a sua concepção e a sua visão excludente de Estado. Agora, a perda será muito grande. Começará já no curto prazo. O Instituto Geológico, por exemplo, é o braço técnico da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que já não sabe como vai ser ali no próximo Operação Verão. No próximo verão, as pessoas vão para a praia e como vai ser o atendimento? Será que elas estarão seguras? As estradas vão estar seguras, sim ou não? Porque o que a gente desenvolve de
de tecnologia, de inovação, a gente aplica direto neste tipo de prestação de serviço para todos, sem distinção, é população, setor econômico. Então, isso é uma das coisas que vão ser afetadas e já no curto prazo. Então, há que se pensar sim, espero que isso seja acolhido na parte parte jurídica, na ação civil pública que está em curso para lá, como o deputado colocou, e que o governo possa refletir melhor e voltar atrás em algumas coisas que dizem no escopo da lei. Esperamos que haja, assim, um retorno, pelo menos para se estudar melhor as coisas e que rumos vamos dar para a ciência e tecnologia no estado de São Paulo. Mais uma vez, agradeço a todos. Valeu. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Inês, as suas considerações finais, por favor. Obrigada. Mais uma vez agradecendo aí a participação na TV Alesp. É muito importante a gente contar para um público sempre maior o possível o que está acontecendo com os institutos de pesquisa. Como o Paulo falou, realmente eu também espero, nós todos esperamos que a ação civil pública progrida e que o governo possa, eu não sei se refletir ou ser obrigado a agir sem refletir e voltar atrás nessas coisas tão absurdas, porque além de um atentado à ciência, o que está sendo feito com os institutos é um atentado à própria educação. Os institutos também têm estagiários, têm alunos de pós-graduação, esse pessoal todo vai ficar sem a gente, vai ficar sem o apoio, então vai perder muita coisa, o estado de São Paulo vai perder muita coisa, vai perder uma pós-graduação totalmente gratuita, vai perder laboratórios em que os alunos podem fazer treinamento, podem iniciar, enfim, uma vida científica e se capacitar de maneira melhor para atuar em ciência. Então, nós esperamos, e por isso continuamos a sempre falar, a mostrar nossas linhas, a ver a mostrar o que vai acontecer, o que o público, o povo do Brasil e do estado de São Paulo, mais exatamente, irá perder com a nossa extinção ou fusão, como queiram os nossos governantes, né? E essa fusão nada mais é, como o deputado falou, é uma extinção das nossas individualidades. O que vai ser criado é uma coisa que ninguém sabe o que é um monstro administrativo. Mais uma vez, muito obrigada, Janase, muito obrigada, TV Alesp, muito obrigada. Obrigada, Inês. Muito obrigada, deputado. Suas considerações, por favor. Primeiro, agradecer, Melissa, pelo espaço na TV Assembleia, que abre um canal de comunicação importante para que a população entenda a importância dos nossos institutos de pesquisa, né? Agradecer muito, Paulo, pela presença aqui do Instituto Geológico, a Inês representando o Instituto Botânica, e dizer que nós vamos continuar a luta aqui, junto com a Frente, em defesa dos institutos de pesquisa, acionando o Ministério Público, acionando o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, acionando a Comissão do Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa, convocando o secretário para que não haja pulverização, a fragmentação da pesquisa com a fusão dos nossos 3 institutos de pesquisa, que haja uma conversa democrática, que a secretaria ouça de verdade e acate as orientações, as sugestões dos pesquisadores dos nossos 3 institutos, para minimizar, né, essa fusão, que já é grave essa fusão, ela tem que ser minimizada enquanto a gente luta para revogar a lei que criou, que colocou em processo de extinção os nossos institutos de pesquisa. Então, nós vamos continuar mais do que nunca, com muita força aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho, pela defesa que vocês estão fazendo, dando uma aula de cidadania, fazendo a mobilização, defendendo, mas também pelo trabalho de cientistas, de pesquisadores que vocês desenvolvem. É um orgulho para todos nós. E vamos continuar a luta. Contem com o nosso total apoio, porque essa luta tem que ser abraçada por toda a sociedade, né? A defesa da ciência, da pesquisa e, sobretudo, dos nossos institutos, que têm reconhecimento internacional. Estamos juntos com vocês, sempre.
Obrigada, deputada, obrigada, Paulo, obrigada, Inês. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou da defesa da pesquisa científica em São Paulo, com o Instituto Geológico e o Instituto de Botânica. Eu recebi aqui como convidados o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, o Paulo Fernandes, do Instituto Geológico, e a Inês Cordeiro, do Instituto de Botânica. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.